amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me conosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, como surgiu a igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana surge da reforma do século XVI. Deus levantou um homem chamado João Calvino para conduzir esse povo de volta à Bíblia. Nós somos oriundos e temos o DNA daqueles que voltaram para o estudo da Bíblia. E isso nós não podemos esquecer. Está na nossa história. E vocês vão ver o pastor falando muito sobre razão da fé. O reverendo Adão escreve sobre alguns aspectos vitais, importantes, que nós não podemos esquecer. E os exórdios que utilizaremos durante alguns meses aqui na igreja vai reforçar a fé. Hoje, quem veio de manhã, nós falamos um pouco da reforma protestante no exórdio. E o exórdio primário, à luz desse texto, é um retorno à palavra de Deus, e mais em especial, um retorno a batalharmos diligentemente pela fé. Pela fé. Quando Judas escreve essa epístola, ele estava pensando em seus leitores, ele estava pensando nesta igreja, ele estava pensando na atual igreja do século 21, que precisava ou que precisaria estar firme na palavra, firme na Bíblia, firme no conhecimento, que transborda para a direita, para a esquerda, e ele ansiava escrever sobre um tema geral, sobre soterologia, e ele chama essa salvação em comum. Veja, ele coloca no verso 3 o propósito pelo qual ele escreve. Ele nos chama de amados, ele segue a pegada de Pedro, e ele diz, olha, eu e o apóstolo Pedro, e mais a igreja presbiteriana do Brasil em Santa Maria, nós todos temos algo em comum: a salvação. Você tem certeza da sua salvação? Isso é importante para todos nós. Ao invés disso, ele instrui sobre a fé, pela fé que de uma vez todos foi confiada aos santos. Então, ele coloca o seu propósito e ele diz para todos nós que esta fé, finalzinho do verso 3, essa fé, por uma vez gerada, foi entregue aos santos, aos escolhidos por Deus, aos separados por Deus, a você, meu amado irmão. O propósito de Judas parece ser polêmico. Na maior parte da sua epístola, a partir do verso 4 até o verso 19, ele ensina os crentes a se oporem aos apóstatas. São mesmo aqueles que Pedro estava combatendo no final da sua segunda carta. Lembre-se que essa é um adendo. E alguns teólogos e comentaristas acham que essa carta deveria estar dentro da carta de Pedro, embutida dentro da carta de Pedro. Mas está separada do cânon para servir a nós, a comunidade, para alertar a igreja, que vão se infiltrando na igreja homens que pensam diferente.
Homens que provocam divisões, dissimulações, falsos pregadores, falsos mestres. Ele adverte sobre a influência perniciosa desses homens ímpios e inculca-lhes algumas verdades fundamentais, ao mesmo que brevemente menciona várias doutrinas cristãs. E dentro dessa pequena carta, que são alguns versículos, são 25 versículos, você tem uma estrutura vital para a sua fé. Você encontra nesse texto a doutrina da eleição, da predestinação, aqueles que são chamados. Verso 1, você encontra a perseverança daqueles que lutam pela fé. Verso 3, verso 21. Então é importante lembrarmos da perseverança dos santos, da doutrina da perseverança dos santos. Ele menciona escatologia, juízo final, e a sentença abordada para os incrédulos. Veja, verso 4, verso 6, verso 7, verso 11, verso 15. E só por essa sequência, ele está preocupado com a igreja, em que alguns incrédulos, ou como nós vamos ver na noite de hoje, homens ímpios, esses homens ímpios estão julgados, predeterminados ao inferno. E ele trata da segurança do crente, verso 1, verso 21, verso 24. Que segurança nós temos? Que segurança você tem? Que segurança da sua fé ser inabalável? Ele fala da pneumatologia, verso 3, salvação, e vida eterna, verso 21, vida eterna dos crentes. Então, eu sei que você está lendo essa carta em casa, e você está estudando essa carta. Aproveite para recordar essas doutrinas, porque numa pregação não dá tempo de recordar tudo, nem ser minucioso, como nós somos numa terça-feira. Mas é importante você conhecer alguns detalhes sobre a estrutura, o pilar da fé reformada. Verso 4, hoje eu extraio o meu tema, parte B do verso 4, homens ímpios. O que falar dos homens ímpios? O que me perguntar a respeito desse tema, pastor, como eu tenho discernimento daqueles que são homens ímpios? Ou mesmo perguntar a você que está aqui nessa noite, tu és um crente ímpio? Tu és um crente que tem pensamento de ímpios? Como não ser um ímpio? Ainda em colisão, em análise, em recordar o Salmo 36, expresso nessa manhã, eu me coloco como um ímpio quando eu pratico as obras dos ímpios. E no texto dessa manhã, o sermão dessa manhã, nós vimos que os ímpios não reconhecem de forma natural a presença do Criador. Eles não dão graças. Eles inculcam em seus corações a malícia, o dolo, e se esquece de que toda a natureza se prostra diante dos céus, da terra, do Criador, diante daquele que fez todas as coisas, os passarinhos. A macro natureza revela Deus, mas o homem ímpio no seu coração diz: não há Deus, não existe Deus. Em poucas palavras, Judas revela a razão para a composição de sua carta. Primeiro, ele quer encorajar você, leitor, e afirmar que a sua fé é semelhante à fé dos apóstolos, a fé daqueles que tiveram contato com Cristo, e eles depois se tornaram inabaláveis. Eu estou falando de um meio-irmão de Jesus, que só deu crédito a Jesus depois da ressurreição. Estou falando de um evangelista que foi à Índia, pregou entre os indianos. Estou falando de um Tiago, que era irmão de Judas, ambos mudaram as vossas vidas, do pastor de Jerusalém, de alguém que submeteu ao senhorio do seu irmão. Agora eu entendo quem foi meu irmão, o Filho do Deus vivo. Pedro teve essa revelação espiritual bem antes desses
que eram meios irmãos de Jesus. Judas está falando algo para nós. Os homens ímpios precisam ser combatidos diligentemente. É o que diz o verso 3, se você marca. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando a vós a batalhar diligentemente. Essa palavra aparece 2 vezes no verso 3, para dizer para você que diligente é esforçar, é perseverar, é ser perseverante no combate, é ser alguém que vai combater esses falsos homens ímpios que estão destruindo a fé. Judas começa com um termo muito dócil, eu quero que você observe. Ele começa falando que nós somos amados. E o que é ser amado do Pai? O amor. Judas se dirige aos seus leitores com uma saudação comum na época: caros amigos. Verso 17, verso 20. Ele coloca essa saudação no contexto das palavras iniciais: aos amados por Deus Pai. Fica mais então evidente que ele está conversando a respeito daqueles que são amados por Deus Pai. Verso 1. Chamados e amados em Deus Pai. Aqueles que recebem dele a bênção e aprende agora a multiplicar a misericórdia, a paz e o amor. Eu quero perguntar como foi sua semana. Você exercitou a misericórdia, a paz e o amor? Você aprendeu a multiplicar, como nós falamos no sermão de domingo passado à noite? Exerceu a misericórdia, exerceu a paz, buscou o amor? Porque Judas está dizendo que aqueles que são amados por Deus, esse multiplica essas 3 qualidades. Como pastor, Judas distingue claramente entre os destinatários de sua carta e os falsos mestres. Ele expressa o seu amor pelos leitores, mas também lhes diz que devem estar alerta para os ensinamentos perniciosos desses hereges. Termo claro, amigos, demonstra sua afeição pelos membros da igreja que, através de Jesus Cristo, experimentam o amor de Deus, o Pai. Meu amado, você é amado de Deus. Ninguém te ama mais do que Deus. Você tem que ter isso na sua mente, no seu coração. Você precisa saber que antes da fundação do mundo, Deus te amou de forma incondicional. E o seu amor foi derramado pelo sangue de Cristo naquela cruz, onde Ele padeceu por causa dos nossos pecados. Ele padeceu por nós, Ele nos justificou diante do Pai Celeste. Deus, a todos quanto tu deste. E esse é você que está aqui nessa noite, que vai participar da ceia daqui a pouco. Sabe, meu querido, em função desse amor, Ele trata da salvação. Ele chama a todos a pensarmos na salvação. A função pastoral de Judas, o pastor Judas escrevendo para todos nós, apesar de estar muito desejoso de escrever a vocês sobre a salvação, circule a palavra salvação. Judas indica que as circunstâncias fizeram que ele tivesse que mudar o conteúdo da carta que estava planejando escrever. Temos apenas algumas palavras do conteúdo pretendido na epístola. Ele queria falar sobre salvação compartilhada. Ele queria declarar isso. É como quando nós nos reunimos, irmãos, e nós nos reunimos para celebrar a palavra do Senhor, para celebrar a comunhão, para estarmos juntos, mantendo a chama acesa da salvação.
Queridos, como nós aprendemos nos grupos de discipulado, se você ainda não está envolvido num grupo de discipulado, você é um potencial para esse ano ainda, em novembro, se Deus quiser, começar a fazer o seu discipulado. Mas como não chorar? Como não terminar um estudo de discipulado, como foi esse da última quarta-feira, em que nós terminamos em lágrimas? Eu vi as lágrimas descendo, eu vi os abraços, eu vi as orações, eu vi o cuidado. É Cristo em nós, é o amor de Cristo em nós. Como não compartilhar a fé viva? E dizer: Senhor, obrigado, porque nós temos um povo que ora, um povo que estuda a palavra, um povo que se envolve, um povo que chora com aqueles que estão precisando e sorri com aqueles que estão alegres. O pastor Judas está falando isso para nós. Ele queria compartilhar sobre a salvação, fazendo bem e não especular. O que Judas queria colocar, mas está bem transcrito o propósito dele, e o tom dele sobre, a preocupação dele sobre. Mas o que ele quer dizer com esse termo, compartilhar, a carta em si é curta demais para oferecer qualquer evidência de que Judas está se dirigindo tanto aos cristãos judeus, quanto aos cristãos gentios. Ele não vai endereçar a sua carta, ele está preocupado conosco, ele está preocupado com você. Se não temos apoio de fazermos distinção, o que podemos compreender agora entre a origem judaica e gentílica, e por que a igreja estava sofrendo tanto? Judas está nessa ligação comum, buscando a salvação e dizendo: olha, preste atenção. Assim como Tito 1,4 e Atos 2,44 coloca, ele revela essa ligação de ajuda em manter diante dos falsos profetas uma comunidade que não possui salvação. No versículo 3 e 4 fica evidente um contraste, fica evidente entre a salvação comum, compartilhada pelos eleitos, e a condenação de Deus reservada aos homens ímpios. Irmãos queridos, cuidado com as propostas, cuidado com as ofertas. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece ser é. Mas eu preciso atinar a sua memória, a sua mente, a ter consciência, a avaliar, a averiguar os fatos. Propostas surgirão, irmãos, em que, se possível, até mesmo os eleitos ficarão em dúvidas. Não esquecem isso, no fim dos tempos. Mas Judas, no verso 3, ainda trabalha sobre o aspecto da fé. Judas está preocupado, ele tem um interesse pessoal na vida espiritual dos eleitos. Como está a nossa fé? Como está a tua fé? Judas agora ele começa a colocar: senti que deveria escrever, senti que deveria compartilhar. Irmãos, por que estáis tão decaídos? Por que estáis abatido, ó minha alma? Onde está a fé? Ele nota a necessidade de exortar os crentes a batalharem pela fé. Isso é uma coisa que a gente precisa de soldados que lutem pela fé. Isso é uma coisa que eu preciso chamar você a lutar juntos pela fé. Porque o pessimismo está em toda parte. O pessimismo está dentro da tua casa. O pessimismo está no teu trabalho. O pessimismo está no seu vizinho. O pessimismo está no seu círculo de amizade. E basta uma palavra só para que a tua fé escorra como a água escorre no ralo da pia de sua casa. Ó cristão, onde está a tua fé? Basta uma pequena palavra, você não vai conseguir. Basta uma pequena palavra: será que? Basta uma pequena palavra, um olhar depreciador, dizendo: eu não consegui em 50 anos, você vai conseguir. Onde está a tua fé? Quem é o teu Deus?
Observe que no começo e no final da sua carta, Judas cita o mesmo assunto. Na abertura de sua epístola, ele insta os leitores a lutarem pela fé, fé salvadora, fé em Cristo, fé que protege, fé que nos faz visualizar Cristo. Ele conclui sua epístola com uma exortação: edifique-se em sua mais sagrada fé e orem no Espírito Santo. Irmãos, a vigília de sexta-feira foi uma vigília muito boa, foi tremendo. Nós estávamos aqui juntos orando ao Senhor, estávamos juntos manifestando a glória, a graça, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem dado. Como foi bom e como é bom estarmos juntos, orando juntos, permanecendo juntos. O que, irmãos, é essa fé que Judas menciona? Tendo em vista o contexto, entendemos a palavra fé como sendo o conjunto de crenças do cristianismo, é o evangelho pregado pelos apóstolos. Portanto, o que equivale aqui a doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42, perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos. Assim não é a confiança ou segurança que o crente como indivíduo tem em Deus, mas essa fé é subjetiva. Mas a fé salvadora, ela é objetiva. É aquela que nos leva a ter convicção de que estamos salvos, fomos salvos e seremos salvos. Fé salvadora. Judas fala da doutrina cristã, ou seja, da fé objetiva. Essa fé que você tem que trazer no seu coração. Quem poderá me separar do amor de Cristo? Quem poderá? Será perseguição? Será nudez? Será espada? Será fome? Será? Nada pode me separar de Deus. Põe isso no seu coração. Põe isso na sua mente. Meu amigo, Deus te ama. O contexto em que Judas discute se relaciona ao depósito na comunidade dos santos. Judas escreve sobre a fé, que é uma fé que por si só é confiada aos santos. Ele escreve sobre a fé, de que uma fé por todos os santos, obviamente os membros da igreja. Eles recebem a revelação de Deus, assim como os judeus, os gentios, defendido pelo apóstolo Paulo, que diz que foram confiados os oráculos de Deus aos judeus. Deus confiou a verdade a Jesus Cristo, e Jesus deu a verdade de Deus aos apóstolos, que por sua vez entregaram aos crentes. Os apóstolos entregaram para a igreja, para você, para que você possa lutar por essa fé. Fé objetiva, fé salvadora, anunciada pelos evangelhos. Em segundo lugar, irmãos, verso 4. Os ímpios introduziram com dissimulações, porque Judas chama os leitores a batalhar pela fé, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Como pastor e mestre, Judas observa o desenvolvimento e o perigo que cercava a igreja. Sente que precisa alertar os membros para estarem preparados e fazerem oposição àqueles que se introduzem na comunidade cristã. Judas usa termos de certos homens em contraste com tratamentos caros amigos. Agora ele tem um pouco de equilíbrio, discernimento. Ele não chama mais essas pessoas de caros amigos, ele trata de certos homens, certas pessoas. Assim Paulo, como adverte aos Gálatas a se prevenirem contra os falsos irmãos, Judas também instrui aos seus leitores a se oporem a homens ímpios. Pedro diz aos leitores na sua segunda carta para terem cuidado com os falsos mestres que entram na comunidade e que em secreto ensinam doutrinas perniciosas. 2 Pedro 2, verso 1. Nós já vimos isso. Portanto, Judas não indica em que ocasião esses homens ímpios penetraram na vida da igreja.
Esses indivíduos que estão se infiltrando são desonestos e os seus relacionamentos com os crentes são destrutivos. Ei, preste atenção. Preste atenção, porque da próxima vez que você ouvir essa expressão, não tem nada a ver, acende o sinal de alerta. Vai bater. O vermelho vai abrir. Ah, essa programação não tem nada a ver. Cuidado. Esse evento não tem nada a ver. Acende as luzes. Tenha consciência. Nem tudo você deve aceitar como proposta. Tem aparência de boa, tem visão de que é uma coisa louvável, mas cuidado com a intenção que está por trás de tudo aquilo. O nome influencia sim. Eu não posso, meu irmão, ser um replicador, um compartilhador de um meme, de uma mensagem, de um rios que depõe contra a minha fé, que depõe contra aquilo que eu creio. Mas tu não és santo, como é que você agora está embarcando no liberalismo, no humanismo? Você precisa ter consciência, você precisa entender, você precisa discernir, mas está dentro da igreja, está numa igreja séria, é uma programação de pessoas boas, piedosas, louvado seja Deus por isso, mas você precisa ter critérios, precisa discernir qual foi a real motivação, por que isso, por que aquilo. E Judas está dizendo isso para nós aqui nesse texto. É o texto que está falando aqui. Judas não indica quem eram aqueles homens. Sabe por quê, meus irmãos? Tudo que você quer é que alguém dite ordem para você. Não faça, não vai. Mas aonde está o seu fórum íntimo? Aonde está a sua consciência? Aonde está a sua análise? Os convites são múltiplos, irmãos. A gente sabe disso. E o que mexe vem de dentro da igreja, não é de fora da igreja. Em terceiro lugar, queridos, homens ímpios transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Essa palavra libertinagem está ligada com a parte sexual, imoral. Além desses homens estarem ensinando, esses homens ímpios estarem ali dentro da igreja, transformando a graça de Deus, eles agora estão numa permissão para a imoralidade. O que esses instrumentos estão fazendo para merecer a condenação divina? Nas palavras de Paulo, em Tito 1,16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, no entanto, negando por suas obras, por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados por todas boas obras. Meu irmão querido, a gente tem visto isso toda hora. Judas nos diz que esses homens são ateus. Ele indica que esses entram na igreja cristã sorrateiramente ao reconhecer a existência de Deus, de outro modo teriam sido impelidos de participar, mas sua conduta pessoal demonstra a iniquidade. Compare verso 15 com o verso 18. Pois esses homens pensam que a graça de Deus lhe permite entregar-lhe a liberdade sexual desenfreada, prazer da carne, libertinagem é isso. Você é santo. O problema de 1 Coríntios era incesto. Eles não disciplinavam a igreja que estava doente. A gente tem estudado toda terça-feira aqui sobre disciplina, irmãos. Um pequeno grupo tem vindo, muito pequeno mesmo. Desculpe, mas você está em falta. Você está em falta porque você está perdendo coisa, substância importante para a sua vida. Uma igreja que não disciplina é uma igreja fadada à morte, à maldição do Senhor. A gente tem visto isso. Como não disciplinar uma igreja que tinha problema de incesto? Imoralidade. E agora, queridos irmãos, Judas está preocupado com isso. Isso é muito sério.
Eles negavam Cristo como nosso único e soberano Senhor. Uma coisa que eu tenho que deixar claro para você: não negocie essa certeza que você tem. Cristo Jesus é o único, soberano, mediador, é o único que morreu em teu lugar, é o único que é o dono da igreja, é o único que chora pela igreja, é o único que conhece a igreja. E quando falamos de igreja, já para a turma avançada do discipulado, a igreja é você, meu irmão. Não olha para o outro, a igreja é você. Você sabe disso. Você sabe disso. Como eu posso negar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essa é uma segunda característica dos hereges. Exceto pela descrição de sua conduta, Judas não oferece mais nenhuma informação sobre os que negam Jesus. O grego aqui indica que essas pessoas ímpias estão constantemente renunciando à autoridade divina de Cristo. É isso. Que tem soberania absoluta sobre todas as áreas da vida. Aquele teólogo holandês do século XIX, chamado Abraham Kuyper, afirma sem rodeios: não há uma polegada sequer de todas as áreas da tua vida, sobre o qual Cristo não tenha dito: me pertence. Talvez eu precise falar isso mais devagar para que você possa entender. Abraham Kuyper disse: não há uma polegada sequer de todas as áreas da vida sobre a qual Cristo não tenha dito: me pertence. Eu quero dizer isso para você hoje. Amanhã vai ser difícil, mas se preocupa não. Amanhã está nas mãos do Senhor, pertence ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Fale aí, entrega o teu caminho ao Senhor. Porque tudo pertence a Ele. Tua vida pertence a Ele. A expressão soberano normalmente descreve Deus no Novo Testamento. Mas nesse versículo Jesus é chamado soberano e Senhor. Você percebeu essa palavra? Soberano e Senhor. Alguns manuscritos, pelos menos 2 traduções, trazem o texto e negam o nosso único Senhor, Deus e o Senhor Jesus Cristo. Mas nesse texto declara unanimemente, confere a soberania ao Pai e ao Filho. A soberania ao Pai e ao Filho. Jesus é soberano. Ele é soberano sobre todos. O texto mais curto deve-se perceber a gramática grega, apenas um artigo definido que procede ao pronome soberano e Senhor. A regra diz que quando um artigo controla os dois substantivos, o autor se refere a uma pessoa. Isso significa que Judas indica uma pessoa e não duas. Ele chama Jesus Cristo de nosso único Salvador e Senhor, e revela que não podemos ter qualquer outro mestre além de Jesus. Preste atenção, meu irmão. Nós estamos vivendo momentos em que os ímpios estão transformando a igreja do Senhor em um mero espetáculo de horrores. Confissão de Fé do Westminster, capítulo 9, trata sobre o livre-arbítrio, assunto estudado hoje na escola dominical, aqui pela manhã, em que tratamos desse tema como sendo livre-agência ou livre-regência, dependendo como você assim pensa. O homem, em seu estado de inocência, tinha liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que era bom e agradável a Deus. Mas, lemos também aqui na Confissão Belga hoje, tudo entrelaçado, mas mudavelmente de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Foi o que aconteceu. Eles não tiveram competência de manter essa liberdade que foi dada no início. E agora, queridos, em Cristo, e somente em Cristo, somos pecadores justificados, como estudamos hoje aqui. Cristo, somente em Cristo, nele temos
A nossa dívida é saldada com o Pai. Eclesiastes 7:9 diz: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas diz lá Salomão, mas ele se meteu em muitas astúcias. Concluindo a nossa fala nessa noite, por que ser uma apologeta da fé? Por que você deve defender a sua fé? Irmãos queridos, ontem, por volta das 18, 19 horas, nós que moramos no Gama, não sei se o Marley viu, quantas e quantas pessoas estavam reunidas para fazer uma caminhada de 34 km. Quantas pessoas? Crianças novas, tamanho dessa menina aí de Alice, frio, andando, caminhada mariana, andando. Se você fosse conversar com essas pessoas, elas falariam: é fé, é fé, é fé. Eu vou, 7 horas da manhã eu estou de volta, porque a caminhada era para ir lá fazer vigília lá na capelinha e voltar às 7 horas da manhã. Aí, Romário, a gente ouve alguém dizendo: a vigília, eu sinto sono na vigília, estou cansado na vigília até meia-noite. Eu não quero ir na igreja orar porque eu estou com sono. Eu não quero participar dos trabalhos da igreja porque, não, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta. Eu tenho minha vida social. Não. Irmãos, você é um santo, uma santa do Senhor, e você deve fazer a verdadeira apologia da fé, defender a fé. Mas que fé é essa, pastor? É a fé do sacrifício? Que fé é essa? É fé que me leva a não ter fé? Quais os aspectos que você nessa noite vai guardar para a sua vida? A tarefa pastoral, acima de tudo, do apóstolo Judas, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, do reverendo Luiz André, acima de tudo é alimentar você com a palavra de Deus. A palavra que é viva e que é eficaz. No dia do Senhor, em outras ocasiões, ele deve pregar, ele deve ensinar fielmente as Escrituras, 2 Timóteo 4:2, lembre-te, Timóteo, insta, prega o Evangelho. Deve proclamar o Evangelho para fortalecer o crente em sua fé e conduzir o pecador à conversão. Devemos chamar o povo ao arrependimento, suplicar em favor deles, instá-lo a reconhecer-se com Deus, 2 Coríntios 5:20. A tarefa pastoral é administrar os sacramentos e ser um líder de oração. A tarefa nossa é dizer: venha participar da ceia. Está preparada a ceia. Examine-se, pois, o homem, assim que tome, coma e beba. Essa é a nossa tarefa, dizer, irmãos, que pela fé nós lutamos juntos. Você vai chegar lá, porque o Senhor te chamou, o Senhor te selou. Não desista. Não desista. Eu tenho que defender o meu irmão, eu tenho que instar meu irmão, eu tenho que ensinar meu irmão, eu tenho que dizer, irmão, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra de Deus, é regra de fé e prática. Judas está falando isso para nós, igreja de Santa Maria. Lutemos juntos, defendemos juntos a fé salvadora, a fé objetiva. E o que você vai levar para a sua semana? Note aí no boletim, desses 2 versículos. O que você vai levar para a sua semana? Lembre-se que o pastor está para aconselhar, está para exortar, está para encorajar as ovelhas de Jesus, para lutarem pela fé que de uma vez toda foi confiada aos santos. Essa fé foi confiada a você, no seu serviço, na sua vida pessoal, particular.
É preciso ver em você a fé. É preciso ver em você o bom perfume de Cristo. O pastor procura manter a ordem e a disciplina na igreja e se opõe a qualquer um de que, através das doutrinas e do viver, queira fazer desviar os crentes. Nós somos vozes a clamar no deserto, a intervir em decisões, a levar você a ter uma mente crítica. O que você vai fazer, o que você está fazendo, quais são os caminhos que você está seguindo. Preste atenção. Juntamente com os presbíteros, o pastor é o guardião das muralhas de Sião. Eu gostei muito quando eu li isso no comentário, porque como você tem o STF, que disse guardião da Constituição, o pastor e os presbíteros devem serem guardiões da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Eu estou preocupado com você, meu querido. Não ouça certos homens. Não ouça. Eles estão dentro da igreja. Tenha critérios. Fortaleça a sua fé. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos, agora que temos já a proposta aqui colocada por Judas, entender o que vem a partir do verso 5 até o verso 23. Porque o 24 e 25 é uma doxologia. Que Deus nos ajude a chegar até lá. Eu quero que você abaixe a sua fronte agora, a sua cabeça, e ore ao Senhor. Talvez esse texto dessa noite te fez pensar algumas coisas. Seja o que Deus está te fazendo pensar, Ele está falando com você nesse momento. Ele está falando assim: filha, eis que te tomam pela minha mão. Eis que a palavra do Senhor está sobre as suas mãos. Leiam. Entenda. Ore ao Senhor nesse momento, meus irmãos, e peça a Deus que a tua palavra possa ser como espada, como martelo, que penetra, que esmiuça, que quebra, que me faz e que me recria. Pai, obrigado pela tua palavra. Colocamos nas tuas mãos agora, Senhor. Momento que se segue de comunhão. Como é bom, Senhor Deus, verificar na essência da nossa igreja, a Bíblia, a palavra, ela foi mencionada, Senhor. A igreja presbiteriana nasce com forte tendência de estudar a Bíblia. Ensina-nos, ó Deus, a sermos diligentes, a esforçarmos juntos, ó Deus, nessa nossa comum salvação. Quem está falando é um apóstolo. Está dizendo que a minha salvação objetiva é a mesma deles. Não faz deles um ser diferente, mas faz deles os discípulos, os apóstolos, os pais da igreja primitivos, e todos que vieram depois deles, carentes do Senhor Jesus, o único mediador. Fique conosco, Senhor. Fortaleça o meu irmão, minha irmã essa semana, que ela possa lembrar, que ele possa lembrar que não existe uma polegada da nossa vida que não seja do conhecimento, que não seja do nosso Senhor. Pão Caipe afirmou: tudo é dele, tudo provém dele, em nome de Jesus. Amém.